a presença e rapidamente passar para uma apresentação do que vai acontecer. Uma das coisas que vai acontecer é que, a uma certa altura, o professor João Luiz Secantini deve chegar. Ele está preso no trânsito, mas já está chegando aqui. Nessa cadeirinha vazia aqui, vocês imaginem que vocês estão vendo o professor Secantini, e daqui a pouco ele vai estar aqui em carne, sangue e osso. Ali a gente tem o Tiago, Eliane, Emerson e Luiz. Eu sou Marisa Lajolo e nós todos fomos parceiros numa aventura editorial extremamente prazerosa e que, como boas histórias infantis, teve um happy end. Mas essa história, que é a história de elaboração de um livro chamado Monteiro Lobato, Livro a Livro, acho que vocês têm um exemplar do livro aí. Não, ninguém tem um exemplar do livro. Tem. Então, nós vamos falar um pouco, a partir da nossa experiência, na organização e publicação deste livro chamado Monteiro Lobato, Livro a Livro. E esse livro começou há muitos anos atrás, quando os herdeiros do escritor Monteiro Lobato depositaram na Unicamp um considerável acervo de documentos do Monteiro Lobato. Esse acervo tem quase 2.000 itens, tem cartas inéditas, tem rascunhos das obras do Monteiro Lobato, tem algumas primeiras edições com anotações do punho do Monteiro Lobato, muitas fotografias que ele tirou e muitos quadros, pinturas e aquarelas que ele fez. Então, essa documentação toda que foi depositada no Centro de Documentação Alexandre Eulálio da Unicamp. Essa documentação ela foi, aos poucos, sendo objeto de pesquisa de vários alunos, então alunos de pós-graduação, hoje todo mundo é doutor já, né, e foram trabalhando nas suas pesquisas este acervo do Monteiro Lobato. A partir de um certo ponto da pesquisa, nós tivemos um congresso fechado em Campinas, uma discussão, uma avaliação de por onde andavam as pesquisas do Monteiro Lobato, a Jornada Lobatiana, e nesta Jornada Lobatiana nós começamos a planejar um livro que trabalhasse aquela documentação toda que havia na Unicamp. Então, foi a partir desse projeto coletivamente montado que, em 2008, foi publicado este livro, Monteiro Lobato, Livro a Livro. Então, esse livro é fruto de uma pesquisa acadêmica, mas, ao mesmo tempo, é um livro que teve uma aceitação de público muito grande. E aqui eu estou fazendo plim-plim para os nossos comerciais, porque uma coisa muito rara de acontecer num livro de extração acadêmica é ele ter mais do que uma edição. Geralmente encalha na metade da primeira edição. Mas esse nosso livro teve 2 edições num espaço muito curto de tempo, e esse livro ganhou o prêmio Jabuti de livro do ano de não ficção. O que foi uma coisa muito importante, porque, em primeiro lugar, a literatura infantil não é algo que a academia vê com muito bons olhos. Então, um livro de teoria e crítica, um prêmio de teoria e crítica literária atribuído a um livro que trata de literatura infantil é um motivo de alegria para todos nós. Além de tudo, Monteiro Lobato também não é um escritor visto com muito bons olhos pela academia, sobretudo a Universidade Paulista. Não é porque Monteiro Lobato teve um encontrão aí com os papas do modernismo paulista. E, com isso, Lobato também não tem um ibope, digamos assim, muito grande nas pesquisas das universidades paulistas. Então, uma segunda razão da alegria pelo prêmio foi o reconhecimento da importância de se trabalhar com Monteiro Lobato. E uma terceira razão é que é um livro escrito por jovens pesquisadores, um livro cuja pesquisa foi toda desenvolvida em universidades públicas de São Paulo, né, a Unesp de Assis, a Unicamp de Campinas. É um livro que contou com um financiamento muito importante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP.
Então, tudo isso, na minha perspectiva, nos encheu de alegria com o prêmio, porque mostrou um reconhecimento público institucional por um tipo de trabalho, por um tipo de pesquisa bastante raro na tradição brasileira. Bom, então, posto isso, o livro foi publicado, segunda edição, ganhou o prêmio, etc. e tal. E aí a gente se pergunta, e agora? Esta pesquisa, ela com certeza, ela não esgotou todo o acervo documental disponível em Campinas, na Unicamp. Essa pesquisa, ela desvendou uma série de facetas do Monteiro Lobato que não eram muito conhecidas. E para onde apontam essas novas facetas do Monteiro Lobato? Então, um pouco o que nós estamos fazendo aqui na Bienal é apresentar essas hipóteses, não é? Quer dizer, cada um de nós trabalhou durante muito tempo com uma determinada obra do Monteiro Lobato, com um determinado assunto do Monteiro Lobato, e hoje nós estamos aqui dispostos a conversar com vocês, segundo a nossa perspectiva, para onde podem se encaminhar as pesquisas do Monteiro Lobato, mas, sobretudo, para ouvir de vocês também por onde vocês acham que seria interessante que a pesquisa de Monteiro Lobato enveredasse. Então, um pouco é isso que nós vamos fazer aqui hoje, não é? O Tiago Valente e a Eliane Galvão foram orientandos do professor João Licecantini, desenvolveram o trabalho deles na Unesp. O Luiz Camargo e o Emerson Tim desenvolveram o seu trabalho de pesquisa na Unicamp, trabalharam comigo no seu doutorado. E eu tinha combinado com o Secantini que a nossa função, do Secantini e minha, era apenas passar o microfone, né? Então, por enquanto ele não chega, eu sozinha passo o microfone. Mas quando ele chegar, a gente divide essa tarefa. Luiz, você começa? Boa tarde. Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder. Eu gostaria de tocar 3 pontos sobre o Lobato. O primeiro deles é o Lobato tradutor. O segundo é o Lobato na sala de aula. E o terceiro é Lobato e a formação do escritor e do editor. Então, iniciando com o Monteiro Lobato tradutor, a gente tem uma ideia da tradução como tradução de uma língua para outra. Alguns especialistas pensam que há outros tipos de tradução. A gente pode falar de tradução dentro da própria língua. O Lobato traduziu bastante. E a gente encontra, desde a simples tradução até encenações de leitura, como ocorre no Dom Quixote das crianças, né? E a participação de outros personagens. Como anunciado, professor João Licecantini em carne e osso. Bom, eu gostaria de apresentar um caso curioso que ocorre no livro Fábulas, né? O Lobato apresenta o livro Fábulas como sendo traduções e adaptações, em alguns casos, das fábulas do La Fontaine, né? Mas em uma das fábulas, ele cita um verso de Bocage. Eu achei isso curioso, fui atrás dos apólogos de Bocage e acabei descobrindo que provavelmente 10 fábulas que aparecem no livro Fábulas não teriam vindo diretamente do La Fontaine, mas La Fontaine via Bocage. Numa carta que o Lobato escreve para o seu amigo Godofredo Rangel, ele faz uma proposta, ele faz a seguinte proposta, que o Rangel adaptasse um livro usando o Jansen como burro, né? Então eu vou procurar mostrar para vocês como o Lobato fez o Bocage de burro, mas vamos esclarecer. Então, a palavra burro é tradução literal de um autor, em geral autor clássico, usado no estudo do grego, do latim. Então, o que o Lobato pretendia é utilizar traduções do Carlos Jansen, do final do século passado, como base
para adaptações que ele estava fazendo, né? Então, eu vou ler uma das traduções do Bocage, de uma fábula bem conhecida, A Raposa e as Uvas. Contam que certa raposa, andando muito esfaimada, viu roxos, maduros cachos, pendentes de alta latada. De bom grado os trincaria, mas sem eles poder ficar, disse: estão verdes, não prestam, só os cães os podem tragar. Eis cai uma parra, quando prosseguia o seu caminho, e crendo que era um bago, volta depressa o focinho. Se vocês forem ler a fábula de La Fontaine, vocês vão perceber que esse episódio da caída da folha não aparece. Não aparece nem em La Fontaine e nem na tradição esópica anterior. Portanto, deve ter sido uma invenção do Bocage, até salvo engano. Agora eu vou apresentar para vocês a fábula como Lobato a escreveu em 1921, no livro que foi inicialmente intitulado Fábulas de Narizinho. A Raposa e as Uvas. Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carregadinha de lindos cachos maduros, coisa de vir água à boca, mas alta, tão alta que nem pulando podia colher um bago só. O matreiro bicho, torcendo o focinho, disse com desprezo: estão verdes, uvas assim, só cães podem tragar. E foi-se. Nisto deu o vento e uma folha tombou. A raposa, ouvindo o barulho e julgando ser um bago, volta toda a pressa e põe-se a farejar. E o Lobato inclui uma moral: quem desdenha, quer comprar. Então, pelo simples cotejamento, a gente consegue perceber, né, coisas que o Lobato manteve do Bocage, coisas que ele alterou e coisas que ele acrescentou abrasileirando a linguagem. Então, esse tema Lobato tradutor, acho um tema muito, muito rico. Atualmente há algumas traduções de Lobato em circulação, essa é a boa notícia. A notícia menos boa é que são edições mais para adultos que já foram cativados por Lobato